Então, gente, o tema de hoje, né, como eu gosto de dividir por temas, hoje eu vou falar um pouco sobre o lucro, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o que é ter lucro. Tem gente que ganha muito dinheiro, né, mas não sente que tem lucro, porque todo o dinheiro que ganha vai, né, a pessoa fala, olha, eu nem sei o que acontece, porque o dinheiro não fica. E muitas pessoas, né, até trabalham menos ou fazem menos e têm lucro. Não é? De onde será que vem essa conta espiritual que nos faz olhar para o dinheiro, né, como algo material ou até como algo espiritual? E essa é a grande questão. Então eu acabei, né, de dar um módulo de formação onde a gente olhou para as empresas, por exemplo, né, qual é o lucro das empresas, o que precisa ter na nossa vida para que a gente tenha o dinheiro à nossa disposição. Então, em primeiro lugar, gente, eu gostaria de falar que o dinheiro, ele é algo espiritual, não é? Tem gente que fala, espiritual, imagine, é algo físico. O dinheiro, ele é muito, vamos dizer assim, sensível ao nosso respeito a ele. E muita gente tem ainda uma visão, uma crença que dinheiro não traz felicidade, ou que dinheiro não é bom, não é? Ou confunde a energia do lucro ou do dinheiro, né, ligando isso a algo ruim, né? Então a gente vê que geralmente nos países colonizados, né, por uma mentalidade que de alguma forma sempre foi assim, né, beneficiava a poucos. Então, esses países que foram colonizados por determinadas religiões ou por determinadas formas, né, de pecado, de enxergar a vida como algo que tem que ter medo, que não pode, como algo proibido, assim como o prazer é proibido, o dinheiro é pecado, o prazer é pecado. Então as pessoas se perdem porque elas vão para o lado oposto do prazer e vão para o lado oposto, né, do prazer equilibrado, para o lado oposto do lucro equilibrado, do dinheiro equilibrado. Então, tudo com equilíbrio, tudo que existe, né, em termos de lucro ou de dinheiro, tudo equilibrado é importante. Então, o Bert Hellinger, ele, né, nesse final de semana a gente estava fazendo o trabalho de empresas, o Bert Hellinger observou no campo que a forma como a gente lida com a nossa mãe vai ser a forma como nós vamos ter de resultados também na nossa empresa, ou a forma como a gente é tratado nas empresas. Então, existem 3 ordens básicas que elas atuam na nossa vida, que é a ordem da hierarquia. Então, os nossos pais dão e a gente recebe. E mesmo que você tenha tido que sustentar os seus pais, né, você sempre tem que olhar os seus pais como grandes. Porque eu vejo aqui no Brasil que muitos pais precisaram dos filhos muito cedo, e esses filhos assumiram 10 irmãos, e assumiram a casa, e assumiram a responsabilidade como se ele ou ela fosse o pai do pai, a mãe do pai, a mãe da mãe, o pai da mãe, os pais dos pais. E nessa inversão de hierarquia, a pessoa sim, ela se esforça, ela tem sucesso, às vezes é o mais rico do campo familiar, porém ela não sente esse lucro. Parece que ela está sempre dando, parece que ela está sempre trabalhando, parece que ela está sempre se esforçando, se sacrificando, e ela nunca usufrui daquilo para ela. Por quê? Porque ela não experimentou receber. E receber nem necessariamente sempre é um sentimento que tem que, eu recebi da minha mãe, eu recebi do meu pai tal coisa que eu queria. Mas é a sensação interna, profunda, que é o que nós vivenciamos nesse final de semana, que é o receber. O quando a gente pode internamente
sentir a presença de ter nascido, de ter recebido a vida, né? De ter visto o quanto vale a pena a gente ter nascido, o quanto vale a pena a gente ter nascido nesta família, que por ser desta forma me fez evoluir, me fez crescer. Então, quando a gente pesa aqui na nossa mão, na nossa balança, né? Será que eu preferia ter nascido ou não ter nascido, né? O que realmente eu tive de lucro por ter nascido? Então, quando uma pessoa consegue perceber as vantagens, a beleza da vida, com tudo o que ela contém, com o sacrifício, com o esforço, com a dificuldade, com os nãos da vida, com a ausência dos pais, com a ausência de dinheiro, com a ausência talvez até de liberdade, mas toda essa ausência faz com que a gente busque, então, tudo aquilo que nós não tivemos, a gente busca desenvolver. Então, quando a gente olha para uma empresa, no fundo, a nossa primeira sócia foi a nossa mãe, não é? Então, não importa se a nossa mãe não nos queria, vamos dizer assim, porque não é nada pessoal e a gente toma tudo como pessoal, mas a nossa mãe nem conhecia a gente, né? Então, mas ela estava passando por dificuldade ou ela estava insegura, né? Então, a gente como adulto hoje, a gente vê as coisas que a gente sente, vivencia. E quando a gente dá conta dessa realidade, quando nós olhamos falando, sim, minha mãe passou por dificuldade, isso não tinha nada a ver comigo, isso era uma fase que ela estava vivenciando, e eu dou conta dessa frustração, eu dou conta desse não, e eu dou conta de olhar hoje com profundidade e com gratidão por aquilo que eu recebi. Então, onde é que está a prosperidade? Onde é que está o lucro? Está nos olhos de quem consegue espiritualmente enxergar que dinheiro tem a ver com respeito. Dinheiro é uma energia que está a serviço de algo. Então, a nossa mãe, ela esteve a serviço da vida. E nós já lucramos com isso, porque afinal nós nascemos, nós estamos aqui. E quando a gente percebe o lucro que nós tivemos em estar vivos, em viver amor, em viver experiência, em conviver com a natureza, com as crianças, com os animais, com os amigos, com as pessoas, por poder estudar, por poder enxergar, por poder ter diversos tipos de prazer. Então, a vida, ela acontece sempre dentro de nós. A forma como nós enxergamos a vida, nós nos dispomos a enxergar a vida na beleza que ela tem, então nós vamos começar a lucrar. Tem um trecho de um livro do Bert Hellinger, que é esse, Histórias de Sucesso, né? Tá em inglês aqui, mas eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: o trabalho que continua, né, traz o lucro. Nós ficamos felizes quando temos lucros. E esse dinheiro do nosso trabalho, que é bem ganho, nos faz feliz ou nos faz felizes. Isso deve acontecer de acordo também com o amor que a gente coloca no nosso trabalho. Então, um dinheiro ele pode ficar quando ele foi ganho com amor. E daí ele pode circular, né? Porque não adianta também eu ter dinheiro, ganhar dinheiro e o dinheiro não circular, porque eu guardo para mim, põe embaixo do colchão, eu não usufruo desse dinheiro. Então, usufruir, ter prazer com aquilo que você conquistou, com o dinheiro que você gastou, com o seu trabalho, é extremamente importante. E um do gatilho do lucro é a gente gastar. E eu não falo a gente gastar com qualquer coisa, mas é usufruir, é pôr esse dinheiro em movimento, que é um movimento de amor, é um movimento espiritual. Então, eu posso comprar um pão que me faz bem, eu posso comprar, né, por exemplo, eu
uso alguns suplementos alimentares aqui que eu gosto, né? Que é bom para pele, que é bom para unha. Então eu posso comprar um curso, uma viagem, um livro, uma casa boa para eu morar, um colchão bom para eu dormir. Então, quando eu consigo perceber que eu trabalho, mas eu usufruo, isso fica equilibrada, que é a terceira ordem do amor. Então eu falei da primeira, que tem a ver com a hierarquia, né, que é a inversão de hierarquia com seus pais, e se isso acontece numa empresa é porque você já fez isso com seus pais. Então a gente tem que ver os nossos pais grandes sempre e sempre com muita gratidão. A segunda ordem é a ordem da inclusão, e incluir significa você se incluir no seu lucro, mas incluir os outros com amor, incluir os abortos, as crianças que não foram vistas, aqueles que vivenciaram coisas difíceis na nossa vida, incluir tudo. E quando a gente inclui, a gente enriquece, né? Quando a gente exclui, a gente não tem lucro. Então muitas pessoas têm dificuldade com lucro porque elas retiram delas próprias, elas se excluem da vida, elas se excluem do prazer, ou elas excluem outras pessoas da família, né? E a terceira ordem tem a ver com equilíbrio de troca. E a troca é, se você realmente fez algo através do seu trabalho, você serviu com amor, né? Mesmo que você não goste daquilo que você faz ainda, quando você faz com amor, o seu lucro vem, né? Então, ele fala assim, o lucro ou a renda traduz quando você vive, né? Ou quando você escolhe as suas opções de viver. Então, o lucro, ele é o lucro da sua vida. Então, quando você percebe a sua vida, que a sua vida tem lucro, então você vai ter lucro, né? Então ele fala assim que o lucro, de certa forma e acima de tudo, é um ganho de vida. Não é só um ganho financeiro, mas é um ganho de vida. E quando nós esperamos um retorno apropriado pelo nosso trabalho, quando a gente tem um ganho daquilo que a gente faz, de uma produtividade, com entusiasmo, então a vida não é diminuída, ela é aumentada, e assim o lucro também. E quando a gente às vezes eu estava falando em inglês aqui, a nossa capacidade de trabalhar, né, e a gente torna, a gente coloca uma leveza no nosso trabalho, então o lucro também vem para as coisas leves da sua vida. Quando você coloca peso no seu trabalho, o seu dinheiro vem para ser gasto com coisas pesadas, com doença, quebrou um negócio, tem que trocar de carro porque quebrou meu carro. Então, só com coisas pesadas, né? Então, o grande ganho vem daquele que serve a vida, daquele que não põe o dinheiro em primeiro lugar, mas põe a vida, o movimento em primeiro lugar. Então, assim, o dinheiro pode crescer, pode continuar na nossa vida como lucro, porque afinal a gente olha o lucro como a nossa vida, o lucro como o amor que a gente serve, o lucro como a gratidão. Então, quanto mais vida, quanto mais gratidão, o dinheiro é respeitado, porque você respeita a sua vida. E o dinheiro é o espelho de como você trabalha. Se você trabalha de mal, trabalha pesado, obviamente o seu lucro vai ser assim também. Então essa é uma parte do que eu posso falar sobre o lucro, mas eu vou continuar em outros programas falando sobre esse assunto também.